Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento de meditação, reflexão da Palavra de Deus, onde nós nos encontramos todos os dias de manhã, e hoje nesta manhã estamos aqui para juntos fazer esse nosso momento e queremos convidar você para participar conosco, vivenciando esse momento, nesse último dia da semana, pedindo assim a Deus que nos abençoe nesse dia, mas também já nos abençoando para o nosso final de semana, que logo vamos vivenciar também. E a palavra que nós vamos ouvir do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as perseguições do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje que nós ouvimos vem nos trazer um ensinamento para nós nesta liturgia de hoje e traz para nós um seguinte ensinamento, o que Jesus nos diz. E o problema justamente assim está na questão de nós ouvirmos a palavra de Jesus. Ele diz assim, ouvir a palavra do reino de Deus e não compreende, porque não estão abertos para acolher, para receber a palavra. Então, mais do que nós ouvirmos a palavra, Jesus quer nos ensinar hoje, é a nossa disposição para acolher essa palavra, para receber esta palavra no nosso coração. E para que nós possamos assim acolher e receber a palavra de Deus, nós precisamos assim criar disposição. Jesus no Evangelho de hoje, ele fala assim que quando ele fala ali dos 4 tipos de terrenos para nós, ele está dizendo assim que em nós existem algumas situações, circunstâncias que podem impedir da palavra de Deus penetrar no nosso coração, entrar e agir na nossa vida. E quais são essas situações? Jesus primeiro fala sobre o terreno na beira do caminho, E esse terreno na beira do caminho nos lembra assim para nós que Jesus diz assim, que é um terreno onde a semente não cai, mas não penetra no chão. E o caminho, ele lembra um lugar onde todo mundo passa. Então, podemos dizer assim, uma terra sem dono. E aqui a gente precisa cuidar, diz Jesus, para nós não ser cristão do senso comum. Mas todo mundo faz assim, padre? Todo mundo é assim. Não, mesmo que tenham pessoas que sejam assim, mas nós não podemos ser assim. Eu sempre digo para as pessoas que nós cristãos temos um outro ensinamento. E se tem pessoas que são injustas, desonestas, mentirosas, corruptas, mas nós não podemos ser assim como cristãos. Nós precisamos ser diferentes, porque nós somos ensinados pela palavra de Deus e a palavra de Deus não nos ensina isso. Depois Jesus diz uma outra situação que pode ser uma barreira, um obstáculo para a palavra de Deus chegar na nossa vida, quando ele fala do terreno pedregoso, E diz ele que essa semente, essa planta, ela não vinga porque falta raiz. E a raiz nos lembra o quê? Profundidade.
E nós, como cristãos, não podemos ser superficiais. Nós precisamos ter profundidade na nossa fé. Porque senão qualquer coisinha vai nos abalar, vai nos desanimar e logo nós desistimos, abandonamos a nossa missão. Então nós precisamos ter profundidade, porque falta às vezes profundidade em nós temos às vezes, nos cansamos lá em casa das pessoas que convivem conosco, nos cansamos lá no nosso trabalho, nos cansamos na nossa vida de fé. O que falta, na verdade? Profundidade para nós. Depois Jesus nos chama a atenção no Evangelho, dizendo para nós, do terreno no meio dos espinhos, que sufoca a semente, a planta. E diz Jesus que por que sufoca? Diz ele, por causa das preocupações com as coisas do mundo. Nós temos uma preocupação demasiada com as coisas do mundo. E deixamos às vezes que essas coisas nos invadam a ponto de nós não ver mais nada, viver em função disso. E depois Jesus chama a atenção sobre a ilusão das riquezas, a ilusão das riquezas. E ele chama a atenção para nós que nós não precisamos tomar cuidado com isso, para não deixar que essas coisas tomem conta do nosso coração, sejam a razão do nosso existir. E se a gente for ver na nossa vida, meus irmãos, grande parte da nossa vida nós passamos para adquirir coisas. E depois o resto da nossa vida nós passamos para cuidar das coisas que nós adquirimos. E a pergunta que o Evangelho nos faz hoje: quando que nós vamos viver a nossa vida? Então hoje Jesus nos chama a atenção para não deixar que essas coisas, as ilusões do mundo, o fascínio com as riquezas desse mundo, nos impeçam de nós vivermos a vida. Porque se nós não cuidamos, nós podemos passar a nossa vida toda aqui, mas não viver a vida, mas viver em função de coisas e situações e esquecermos de viver a vida. Que hoje o Senhor nos ajude a nós realmente encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa vida, para que nós possamos viver a vida que Ele espera que nós vivamos e para que nós possamos assim sermos suas testemunhas neste mundo e deixar que o reino de Deus ele aconteça na nossa vida e também através de nós na vida de outras pessoas. Que Deus nos ajude e que pela intercessão da Virgem Maria nós possamos vivenciar esses ensinamentos de Jesus hoje nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesse dia e nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia, aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.